Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Isabelle, esse é mais uma Avalanche Literária e hoje eu vim aqui falar de Monstros Invisíveis de Chuck Palahniuk. Esse livro vai contar a história da Shannon, que é uma garota que vive um estereótipo de vida perfeita. Ela é independente, é muito bonita, tá começando a deslanchar agora na carreira de modelo e mora com o namorado dela por quem ela é super apaixonada. Tudo na vida da Shannon é construído em volta da beleza dela. Tanto o namoro, quanto a carreira, quanto as amizades, quanto a relação que ela tem com os pais dela. Ela é vista por todo mundo como uma pessoa muito bonita e isso facilitou muitas coisas na vida dela. Então tudo que ela conseguiu até aquele momento girou em torno da beleza dela. Só que um dia a Shannon sofre um acidente de carro e ela fica completamente desfigurada. Inclusive ela perde a fala porque a língua dela fica muito machucada e ela não consegue mais se comunicar com outras pessoas através da fala. Então ela passa a ter que se comunicar com as pessoas através de papel e caneta. Logo depois do acidente ela vai pro hospital e aí uma série de pessoas super preparadas tentam fazer o melhor possível para poder ajudar ela, para poder tentar contornar aquela situação. Só que tudo leva muito tempo e para ela reconstituir a aparência dela ia demorar anos. Quando a Shannon tá lá no hospital sozinha, ela decide que ela não vai contar pros pais dela do acidente. Ela nunca teve uma relação muito boa com eles e ela acha que eles não se importam muito com ela, porque eles sempre deram muito mais atenção pro irmão do que pra ela. As únicas duas pessoas que sabem do acidente são a melhor amiga dela, que também é modelo, e o namorado, que vai visitar ela no hospital depois de um tempo. E quando o namorado vai visitar ela no hospital, ela tem o primeiro choque depois do acidente, que é perceber que eles só estavam juntos por causa da beleza e não por causa do amor. Porque quando ele vê como ela ficou depois do acidente, fica nítido pra ela que eles não vão continuar o relacionamento deles. Ela sim, ela tava com ele por causa do amor, mas ele só via nela um rosto bonito, então ele não tinha aquele estímulo necessário para poder continuar ali com ela naquele momento tão difícil. E é aí que a Shannon começa a perceber que tudo na vida dela foi construído em volta da beleza. Sem o rosto dela, ela não tinha mais nada, ela não podia ser modelo, ela não tinha mais um namorado, ela não teria mais independência financeira dela, e ela começa a ficar desesperada, porque ela não sabe o que vai ser dela dali pra frente. E aí os dias passam no hospital e ela precisa ir em algumas sessões de fonoaudiologia para tentar aprender a lidar com a fala dali pra frente, para tentar aprender como ela vai posicionar o que sobrou da língua dela para poder conseguir emitir som, como vai ser o processo de comunicação dela com as outras pessoas dali pra frente. E nessas sessões ela conhece a Brandy, que é só uma das melhores personagens que eu já li na minha vida. A Brandy é uma transexual que está quase no processo final de transição de gênero. Ela só precisa fazer a cirurgia para poder concluir esse processo, para ela se tornar de fato uma mulher e para se reconhecer como uma mulher. Ela fica fascinada com a história da Shannon. Ela não quer saber nada que aconteceu na vida da Shannon antes do acidente. Ela fala pra ela que a partir dali ela vai ter que se reinventar. Ela vai ter que ser uma nova pessoa para poder lidar com aquela realidade dela. E que ela pode ser quem ela quiser. E quando elas saem do hospital, as duas começam a ir de cidade em cidade, mudando de nome, trocando de identidade, criando novas histórias, criando novos futuros e novos passados, e mantendo um padrão de vida alto, aplicando golpes em Deus e o mundo. Mas não é só isso. Parece uma história muito simples, uma história muito fácil de lidar e de engolir e de ler, mas não é só isso. Só que se eu contar mais, vai virar spoiler e como esse cara conseguiu escrever esse livro. Quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei bem perdida, porque eu demorei um pouco para poder me acostumar com o jeito que a história é narrada. Ela tá lá contando um pedaço da história e aí corta e volta pro acontecimento do passado, e aí corta de novo, volta pro presente, e corta de novo, volta muito mais. E outra coisa é que a história ela é muito bizarra. Quando você vai começando a entender o que está acontecendo, quando você vai começando a cavar, quando você vai vendo que você pensou uma coisa e era outra completamente diferente, e como essas coisas estão interligadas, você começa a pensar no quão bizarro tudo que está aqui é, em como a Shannon é calma, como ela acha tudo que está acontecendo normal. Eu acho que os acontecimentos do livro são chocantes, mas a calma e a naturalidade com que ela trata tudo que está acontecendo é mais chocante ainda. Então, apesar de não parecer, é uma história bem pesada. Mas todo esse desconforto que eu senti com a falta de linearidade da história foi compensado pelo tanto de crítica social que o Chuck conseguiu colocar dentro da história. Para começar, o livro já gira em torno dos padrões de beleza impostos pela sociedade. A Shannon era linda, era maravilhosa, e depois que ela perdeu o rosto, o que ela virou para a sociedade? Tudo que ela construiu, ela perdeu porque ela não tinha mais a beleza. Na nossa sociedade, o que é bonito ganha, o que é bonito vence, independente dos valores que aquela beleza tem para oferecer. Então, do que adianta uma pessoa ser legal, do que adianta uma pessoa ser boa para os outros, do que adianta
uma pessoa ser inteligente se ela não tiver beleza. E isso também leva para a questão das expectativas que as pessoas têm com relação a gente. A Shannon era linda e maravilhosa desde que ela era pequena, então ninguém esperava dela que ela fosse muito inteligente, que ela se tornasse uma médica, que ela se tornasse uma pesquisadora. Como ela era bonita, todo mundo sempre esperou que ela fosse se tornar uma modelo, que ela fosse usar a beleza dela na profissão. E ela acabou se convencendo disso. Mas será que no fundo ela não queria ser outra coisa? Fala também sobre alienação, sobre como o público, como os espectadores, como as pessoas são alienadas pela mídia e não se dão conta disso. Fala muito também sobre falso não moralismo, sobre aquelas pessoas que falam que não tem preconceito, mas na prática não aplicam a teoria que pregam. Aquele preconceitozinho lá no fundo, mas não admitem. Foca muito nas relações entre as pessoas, na relação da Shannon com os pais, na relação dos pais da Shannon com o irmão dela, na relação da Shannon com a melhor amiga e com o namorado, na relação dela com a Brand e da relação da Brand com as outras pessoas que fazem parte do círculo social dela. E nenhuma dessas relações são em vão. Todas as relações que são mencionadas no livro são muito importantes. Dá pra você tirar alguma coisa de toda a relação. Não tem nenhum personagem só pra encher linguiça. Eu poderia ficar horas e horas aqui só falando tudo de crítica social que tem nesse livro. Fala sobre homofobia, sobre inveja, sobre má conduta profissional, sobre estupro, sobre o que você considera certo e o que você considera errado. Sério, é muita coisa. Fiquei muito encantada com a escrita e com a genialidade do Chuck. Dei 5 estrelas no Scooby pra esse livro, eu me surpreendi muito. No início eu achei que eu não ia gostar, mas eu não me arrependo nem um pouco de ter lido. E eu pretendo, até o final do ano, tentar ler de novo para poder absorver mais coisa dele, porque apesar de ter lido e ter entendido, essa falta de linearidade me atrapalhou bastante e até eu me acostumar com o ambiente da história, eu demorei um pouco. Então, como eu já sei o que vai acontecer na história, como eu já sei desenrolar, eu acho que é importante dar mais coisas nessa leitura. Eu comprei essa edição num sebo por R$1. É incrível como as pessoas se desfazem de livros bons. A capa dele não tá das melhores, parece que molhou e amassou toda. Ele também tá meio sujinho aqui atrás e dentro dele não tá com o melhor cheiro do mundo, mas valeu muito a pena, então fica a dica pra quem quer economizar. Vai escolher em sebo, procura na internet, tenta achar livros mais baratos que assim você pode economizar e comprar mais livros. Monstros Invisíveis é do Chuck Palahniuk, da editora Rocco, e tem 251 páginas. Eu vou deixar aqui no box de informação o link do blog e de todas as redes sociais. Se vocês gostaram, não esqueçam de apertar em gostei. Beijo e até o próximo vídeo.